Olá, eu estarei apresentando o trabalho intitulado como Estudo de inibidor de corrosão à base de imidazolino quaternária para aplicação na indústria de petróleo e gás, do autor Paulo Edson da Silva. O grupo é composto por mim, Bruno Oliveira, Cláudia Lima e Patrícia Lisboa. Antes de iniciar a apresentação do trabalho, precisamos definir alguns tópicos, e o primeiro dele é a corrosão. A corrosão pode ser definida como a deteriorização de um material, geralmente metálico, por ação física, química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos. Sendo assim, a corrosão, de modo geral, é um processo espontâneo e está constantemente transformando os materiais metálicos, reduzindo a sua durabilidade. Ah, os materiais estão expostos a meios corrosivos, a atmosfera, a água, o solo, os produtos químicos, ocorrendo diferentes mecanismos para esses processos. Com isso, tem crescido estudos de processos de corrosão, devido a muitos equipamentos e materiais apresentarem falhas devido ao processo de corrosão. Assim, faz necessário o conhecimento do princípio da corrosão e as formas de como proteger esse material. Há grande duas formas de corrosão, a corrosão química e a corrosão eletroquímica, que eu vou estar explicando mais para frente. A corrosão química acontece quando há um ataque de um agente químico diretamente sobre o material. No mecanismo de corrosão química, não há transferências de elétron, portanto, não há a formação de uma corrente elétrica, apenas ocorre um ataque de um agente químico sobre o material. Geralmente, esse processo consiste na reação química entre o meio corrosivo, em que o material está exposto, que forma um produto de corrosão sobre a superfície do material. Esse mecanismo ocorre geralmente em altas temperaturas. Como a gente pode ver na imagem ao lado, a gente tem uma barra composta de ferro que está em contato com o ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico, ele é um agente químico que vai agir como um agente químico que irá corroer essa base metálica, né, formando o sulfeto de ferro e o gás hidrogênio. Já a corrosão eletroquímica ocorre em materiais metálicos ou liga que está em contato com o eletrólito, geralmente água, em que ocorrem as reações anódica, em que o material irá oxidar, e catódica, em que o material irá reduzir. É um processo e esse processo é um processo de transferência de elétron que se dá por se dá por um condutor elétrico. Assim, conhecendo os meios corrosivos e suas características, pode ser desenvolvido métodos eficazes para combater a corrosão. Falando um pouco sobre o aço carbono, o aço carbono é um dos principais materiais usados na indústria. Cerca de 20% da produção de aço é destinada à manutenção e reparo de diversos materiais que são trocados devido à ação de corrosão. Grande parte da estrutura da indústria de petróleo é composta por aço carbono e é um setor que sofre com a corrosão, visto que a composição do petróleo e o meio são altamente corrosivos. Os equipamentos em todas as etapas da produção do óleo e gás na indústria de petróleo, quanto à extração e operações de refino e no seu transporte de estocagem, sofrem ataques constantes da corrosão, visto que a produção do petróleo, há a presença de gás carbônico, né, o CO2, que causa o aumento da acidez, acelerando o processo de corrosão. Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu vou falar um pouco sobre a corrosão na indústria do petróleo. A indústria do petróleo e gás enfrenta grandes problemas com o fenômeno da corrosão. Adicionalmente, as atividades operacionais relacionadas à busca de petróleo e gás envolvem prospecção em terra e em águas cada vez mais profundas, o qual expõe o material a alta pressão e alta temperatura. Nessas condições, o controle da corrosão torna-se mais crítico ainda para garantir a segurança das operações e diminuição dos custos de produção.
As falhas por corrosão, muitas vezes relacionadas à corrosão por dióxido de carbono, são responsáveis por incidentes relativos à segurança. Este setor industrial usa com frequência aço carbono. A tecnologia desses aços está bem desenvolvida, representando uma escolha econômica para muitas aplicações. Entretanto, esses aços possuem baixo desempenho em relação à corrosão generalizada e por dióxido de carbono. A corrosão por dióxido de carbono no aço carbono. Os reservatórios de gás natural e óleo cru possuem determinados teores de gás e dióxido de carbono, que quando dissolvidos em água formam ácido carbônico na fase aquosa, gerando uma reação eletroquímica quando em contato com metal. A corrosão por dióxido de carbono provoca a corrosão uniforme no metal, mas pode provocar também corrosão localizada na forma de pits ou corrosão tipo mesa. Apesar de afetar pequenas áreas da superfície do metal, a corrosão por pit é uma das mais danosas, pois pode formar pontos de concentrações de tensões, promovendo o início de uma fratura. As condições do poço normalmente mudam por várias causas, incluindo taxas de produção, quantidade de água de formação, concentração de água, mudanças de pressão e temperatura. A corrosão por dióxido de carbono tem sido um problema sério no setor de exploração de petróleo e gás. Desde a década de 40 já se preocupava com isso. Estudar o mecanismo da corrosão por dióxido de carbono tem sido um desafio principalmente no Brasil e após o uso de recuperação de óleo por dióxido de carbono, que aumentam a extração em campos maduros, enquanto reduzem a emissão de gases, como mostra na figura. A figura mostra a corrosão por pit. A composição química do aço carbono estrutural é composta de carbono, silício, manganês, níquel, cromo, onde o cromo tem uma concentração maior, molibdênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. A influência da temperatura na corrosão por dióxido de carbono. Com o aumento da temperatura, ocorre o aumento da densidade do filme formado pela corrosão e a redução da taxa de corrosão do metal sobre a superfície metálica. A solubilidade do carbonato de ferro diminui com o aumento da temperatura. Portanto, durante o processo corrosivo por dióxido de carbono, o carbonato de ferro precipita sobre a superfície do metal, formando um filme protetor quando excede a solubilidade na solução. Este filme formado reduz a taxa de corrosão, pois atua como uma barreira física entre a superfície do metal e o meio corrosivo. Inicialmente, este filme de produtos de corrosão é poroso, devido à formação inicial de grandes grãos de cristais de carbonato de ferro, mas os íons de trióxido de carbono e bicarbonato podem atravessar o filme e preencher os poros, onde formarão novos grãos de cristais. A temperatura crítica para a máxima taxa de corrosão não é uma constante, ou seja, altera-se em virtude de outros parâmetros. Com a pressão parcial de dióxido de carbono, concentração do sal na solução e do tipo de metal utilizado, a própria difusão molecular e as reações eletroquímicas são favorecidas com o aumento da temperatura, acelerando a corrosão, como pode ser visto. A influência da pressão parcial de dióxido de carbono na corrosão. Outro fator que influencia a taxa de corrosão é a pressão parcial de dióxido de carbono, pois altera a concentração iônica e o pH da solução, afetando a precipitação e a formação de filme produto da corrosão. A elevação da pressão parcial de dióxido de carbono aumenta a concentração de ácido carbônico e reduz o pH da solução, favorecendo a formação do filme protetor e diminuindo a taxa de corrosão. Entretanto, enquanto não ocorre a formação do filme protetor sobre a superfície do metal, o aumento da pressão parcial de dióxido de carbono aumenta a taxa de corrosão e como é possível ver na figura.
A influência do pH na solução, na corrosão por dióxido de carbono. O valor numérico do pH é uma indicação através da concentração de íons H+, da acidez ou alcalinidade de uma solução. Um baixo valor de pH é pertinente a uma alta concentração de íons de H+, que participarão da dissolução anódica do ferro no substrato metálico e reações catódicas na solução, como mostra a figura. O mecanismo de dissolução do ácido carbono em água em solução aquosa. A dissolução do ácido carbono em solução aquosa contendo dióxido de carbono foi estudada e proposto diversos mecanismos. Devido a altas concentrações de H+, em pH baixo, a redução do H+, é o processo catódico dominante, como mostra na equação 1. Porém, com o aumento do pH a 4 ou 6, as reduções diretas do carbonato de cálcio e ácido carbônico, e ácido carbônico se tornam importantes, como mostra na equação 2 e 3. Já há um sobrepotencial alto, reação catódica dominante passa a ser a redução direta da água, na equação 4. A reação anódica, por sua vez, é representada principalmente pela dissolução do ferro, na equação 5. Os inibidores serão explanados agora pela Patrícia. Olá, eu sou a Patrícia e eu vou falar sobre as formas de proteção à corrosão. Os inibidores de corrosão, eles são substâncias ou misturas de substâncias que, quando eles estão presentes em concentrações adequadas no meio corrosivo, eles conseguem reduzir ou até mesmo eliminar a corrosão. E aí é interessante porque eles possuem classificações, que eles podem ser subdivididos em inibidores orgânicos ou inorgânicos, ou até mesmo quanto ao seu comportamento, como vocês podem ver nesse diagrama, que aí eles podem ser anódicos ou catódicos, ou até mesmo mistos, que aí entra a distorção. E a eficiência da inibição, ela vai depender de alguns fatores, como a estrutura molecular do inibidor, a concentração do inibidor, as propriedades físico-químicas do eletrólito, a natureza da superfície do metal e a microestrutura dos aços. E hoje o uso de inibidores é um dos métodos mais práticos e econômicos, porque eles retardam a taxa de corrosão ao agir na interface do metal, ali no meio corrosivo. E os inibidores de corrosão para o aço, eles geralmente possuem heteroátomos de nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Os surfactantes orgânicos à base de nitrogênio, como as imidazolinas ou seus sais, têm sido muito utilizados na indústria de óleo e gás para inibir a corrosão de maneira bem sucedida, por conta da sua efetividade estar ligada com a distorção do inibidor na superfície metálica, porque assim o inibidor ele vai conseguir suprimir as reações eletroquímicas durante o processo de corrosão e, claro, além que é muito importante de não serem agressivos ao meio ambiente. Os aços ARBL e APE, eles são os mais utilizados na indústria do petróleo por conta do seu custo-benefício, só que estes são mais vulneráveis à corrosão em um ambiente que contém cloreto e dióxido de carbono. Então, com isso, a imidazolina e seus derivados, eles se tornam grandes aliados e têm sido amplamente utilizados para proteger os oleodutos de corrosão de CO2 devido à sua eficácia. E o efeito inibidor de corrosão de moléculas à base aí de imidazolinas é atribuído à sua dissorção na superfície do metal, levando à formação de uma camada de película inibidora, que poderia isolar o metal do eletrólito e retardar o processo aí de corrosão dos aços. A gente vê aqui no lado esquerdo a estrutura molecular da imidazolina. E aí ela consiste em 3 partes, que é um anel de 5 membros contendo átomos de nitrogênio, uma longa cadeia de hidrocarboneto, como vocês podem ver aí onde está o R1, que forma uma monocamada protetiva, e uma cadeia lateral hidrofílica, onde está esse R2 aí, que promove a ligação com a superfície do metal.
Bom, como eu já falei, as imidazolinas, também a quaternária, elas têm sido amplamente aplicadas para controlar a corrosão do ácido CO2, devido à presença dos átomos de nitrogênio, que são carregados positivamente, e a estrutura anfílica. Mas é importante lembrar que em temperaturas de 90 graus, o surfactante consegue perder a eficiência de inibição e aí requer uma maior dosagem. E aí, apesar desses inibidores, né, à base de imidazolina serem amplamente utilizados na indústria de petróleo, alguns estudos demonstram ainda que o aço carbono pode sofrer corrosão localizada, tendo formação de pits em aço carbono com diferentes microestruturas na presença de inibidor sintetizado a partir das imidazolinas. E aí foi realizado um experimento com aço carbono AS1020 para verificar a eficácia dessa imidazolina quaternária. E aí os testes foram realizados a temperatura de 250 graus e 600 psi de pressão, utilizando aí um cloreto de sódio de 3% em massa, acidificada com HCl de 0,1 de concentração, com pH até 3, porque teve o objetivo de simular um ambiente de produção de petróleo e perfuração de poços em condições de alta temperatura e pressão. E aí também utilizou-se o pH ácido para simular a presença dos gases, o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio dissolvidos, e utilizando, claro, em diferentes concentrações de imidazolina quaternária. E aqui a gente consegue ver o resultado, porque são apresentados os resultados de taxa de corrosão em função da concentração da imidazolina quaternária, que foram obtidos naquela temperatura de 250 e naquela pressão. E aí a gente pode verificar que a taxa de corrosão ela diminui significativamente, porque é possível observar que o inibidor protege o metal do meio agressivo. E aí a gente vê que a eficácia da inibição, ela aumenta com a concentração, atingindo um máximo de aproximadamente 79% em 1.000 mg por litro. Então, consegue observar que a taxa de corrosão, ela dá uma estabilizada para concentrações superiores a 1.000 mg. O que se obtém aí a verificação da eficácia desse inibidor. E aqui a gente consegue ver as fotos dos corpos utilizados de prova, antes da decapagem e após a decapagem, onde está esse branco, e aí vai aumentando as concentrações da imidazolina. E a gente vê que em concentrações baixas ainda há corrosões. E conforme vai aumentando, as corrosões elas vão praticamente sumindo. E aí, quando a gente vê em 1.000 mg, 600 é praticamente nulo. Então, é sempre importante a gente também observar que em baixas concentrações ela não é eficaz, e aí é importante lembrar que como o processo de corrosão aumenta com a temperatura, é necessário uma maior concentração desse inibidor, porque senão a superfície ela não estará totalmente protegida pelo filme absorvido, e aí vai levar a uma baixa eficiência da corrosão localizada. E resumindo, conclui-se que havendo maior concentração, a eficiência é melhor. Obrigada por nos ouvirem até aqui.